Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 5 de agosto. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. Naquele tempo, quando ficou sabendo que João Batista tinha sido morto, Jesus entrou numa barca e foi para um lugar deserto e afastado. Quando as multidões perceberam que ele não estava mais ali, saíram e foram também atrás dele a pé. Quando Jesus desceu da barca, ele viu uma grande multidão que lhe esperava. E ele teve compaixão daquela multidão e pôs-se a ensiná-los e também a curar muitos dos seus enfermos. A tarde já estava caindo. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: despeça essas multidões para que eles possam ir comprar alguma coisa para comer. E Jesus disse: não precisa despedi-los, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles disseram: como vamos alimentar esta multidão? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: traga-os para mim. Jesus então tomou os pães e os peixes, levantou os olhos para os céus, bendisse a Deus Pai e depois distribuiu esses pães aos discípulos. E as multidões estavam sentadas, e os discípulos distribuíram os pães e os peixes de tal modo que todos ficaram saciados. E quando todos ficaram saciados, os discípulos recolheram ainda das sobras 12 cestos, e foram alimentados mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E permanecer na palavra de Deus é sempre um desafio para mim e também para você. E fazer com que esta palavra seja luz para os nossos passos, que alimente os nossos corações e que também seja uma pedagoga para a nossa vida. Porque a palavra de Deus não é um livro e nem uma teoria, mas a palavra de Deus é uma força viva que tende a educar o meu coração, o seu coração, nos corrigindo, nos animando e também nos exortando. Por isso a palavra de Deus não nasceu e nem surgiu para enfeitar a estante da casa e nem somente para ser um livro objeto de estudo acadêmico, mas ela existe para nortear a vida da pessoa, para iluminar a vida da pessoa e para que ela também seja encarnada na vida da pessoa. Porque, como nos ensinou Santo Antônio, a palavra é viva quando a vida fala. A palavra é viva quando a vida fala. E o grande desafio para mim e para você é justamente permitir que a palavra de Deus se encarne nos contextos históricos. Quando perdoamos, quando somos solidários, quando lutamos contra as nossas fraquezas humanas, quando somos bons cidadãos, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons patrões, bons empregados. Porque nós não podemos nos comportar como os pagãos. Como dizia a segunda leitura de ontem, não podemos nos comportar como pagãos porque aprendemos de Cristo. E é Cristo que nos ensina, é Cristo que nos fala. Na primeira leitura de hoje, nós temos o profeta Jeremias com o seu confronto com o profeta Ananias. Jeremias, um profeta marginal, um profeta que foi suscitado pelo Senhor, convocado pelo Senhor. Ananias, um profeta profissional que vive de sua profecia. E por isso hoje ele está então colocando uma profecia falsa, ou numa linguagem mais moderna, uma fake news. Ele está dizendo que o rei da Babilônia não terá sucesso contra Israel. Por isso ele tira simbolicamente um jugo do pescoço de Jeremias, dizendo: o Senhor vai retirar o jugo do pescoço de Israel e vai destruir as forças da Babilônia. E essa era uma notícia falsa, era uma fake news, que fora dita para agradar os ouvidos do rei. Então Jeremias vai dizer: realmente você retirou de mim esse jugo. Mas o Senhor manda dizer isso. Você pronunciou profecias que eu não mandei. Você enganou o povo.
e por causa disso você morrerá. E assim o profeta morreu, porque o Senhor pediu contas da palavra que o profeta pronunciara sem Deus ter mandado. Aqui está uma fake news que fora destruída. No nosso evangelho de hoje, após a morte de João Batista, na tentativa então de calar o profeta, de calar a profecia, de sufocar os ventos novos de Deus, Jesus então parte do meio da multidão e vai para um lugar afastado e deserto. Ele está se preparando para iniciar a sua vida pública. Está agora chegando à plenitude do tempo pronunciada por João Batista, o precursor. Agora será Jesus que vai iniciar então a sua vida pública e ele vem também de um lugar deserto. Ele vem de um lugar afastado. Ele vem de um deserto, onde ele se preparou. Ele se preparou agora para iniciar a sua vida pública. Agora está se realizando então a profecia de todos os profetas. Está entrando na história humana o próprio Senhor, o enviado, o Cristo, o Messias. E esse Messias, ele entra na história então contemplando uma multidão que está faminta no deserto, uma multidão que não tem o que comer, e uma multidão também que está como ovelhas sem pastor, não há quem cuide dela. Não há mais as autoridades religiosas, não tem mais as autoridades políticas. Todos estão preocupados com seus umbigos, com seus interesses pessoais, com as suas riquezas, com as suas vidas, que não tem mais tempo para o povo de Deus e por isso o povo vai se perdendo e vai ficando faminto e com sede. Por isso Jesus olha nesse momento com um olhar cheio de compaixão. Aqui está um ensinamento de Jesus para mim e para todos os cristãos. Contemplar a história, contemplar as pessoas com um olhar de compaixão e não somente com um olhar analítico, não somente com um olhar de exclusivismo, de perfeição, mas com um olhar de misericórdia, de compaixão. E Jesus teve compaixão. Os discípulos, percebendo que a noite está chegando e preocupado com aquela multidão que está ali, vão tentar passar o problema para frente. Despeça as multidões para que eles possam ir e comprar alimento. Jesus diz, não, dá-lhes vós mesmos de comer. Deve ter sido um susto para os discípulos da primeira hora. Porque a grande tentação minha e de vocês também é passar o problema para outro. É passar o desafio para o outro. É passar a dificuldade para o outro e o outro que se vire. Agora Jesus diz para eles, não, dá-lhes vós mesmos de comer. E eles apresentam as suas impotências. Eles apresentam as suas dificuldades, eles apresentam as suas incapacidades porque eles estão confiando nas capacidades deles, nas potências deles, nas economias deles e não em Jesus. E assim pode acontecer comigo e também com você. Confiamos mais em nós mesmos do que no Senhor. Só temos 5 pães e 2 peixes, trazei-os para mim. Jesus tomou os pães, os peixes, elevou os olhos, bendisse a Deus e depois deu aos discípulos para que servissem as multidões que estavam sentadas. E todos comeram e ficaram saciados, porque onde tem 5 pães e 2 peixes e Jesus, tem um milagre, tem uma potência, tem um ato salvífico, tem um sinal salvífico. Mas onde não está Jesus, 5 pães e 2 peixes são meramente 5 pães e 2 peixes. E os discípulos ficarão, então, impotentes, incapazes, inoperantes. E muitas vezes, acomodados e preguiçosos e descrentes. Jesus pede fé dos discípulos de ontem, de hoje e de amanhã. Jesus pede aos discípulos que confiem nele. Jesus curou os doentes, Jesus multiplicou os pães, Jesus alimentou aquela multidão. Então agora ele vai iniciar a sua vida pública. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre esta provocação viva para mim e para você. Por isso que nós não podemos ler tendenciosamente a palavra de Deus, manipulando a palavra de acordo com as nossas conveniências pessoais, com os nossos achismos. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E Jesus é o Deus do impossível. Faça essa experiência. Suplique ao Espírito Santo que ajude você também a fazer essa experiência de que Jesus é o Deus do impossível. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.